Olá, internautas, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Renata Sanches Podcast. O podcast onde nada é coincidência, é tudo providência. Mandar um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham, que nos assistem. Você que é do estado de São Paulo, você que é do Rio de Janeiro, você que é de Minas Gerais e principalmente você que é do estado do Paraná, o nosso querido estado. E também para você que nos assiste da Europa, Portugal, Espanha, Itália e também alguns pontos do Oriente Médio. Hoje nós temos a honra e o prazer de conversar aqui com essa convidada para lá de especial, que é Eli Cleia da Silva. Eli, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença e sua participação. A palavra é sua, Eli. Eu que agradeço o convite, né, e a confiança no meu trabalho, né, e naquilo que a gente vai expor aqui. Eu me sinto muito honrada de estar aqui e falar de uma coisa que eu gosto, que é da minha profissão, da minha vida associada à minha profissão. Sim, então, Eli, você pode falar um pouquinho do seu currículo, ainda que brevemente, que você faz? Sim, a minha formação, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, em 1985, então eu tenho 40 anos de profissão. E depois eu fiz 3 especializações, né? Em ortopedia funcional, também eu sou fisioterapeuta do trabalho e também em morfisiologia humana aplicada à reabilitação. Sou mestre em fisiologia do exercício, né? E também eu tenho várias formações dentro da área da terapia manual, porque eu gosto muito da formação holística, né? Então, dentre as situações, eu tenho essas formações, ok? Tá certo, Eli. Bom, como vocês podem ver, um vasto currículo, né? Experiência já há 40 anos na área. Então, a Eli sabe de tudo ou de quase tudo dentro da fisioterapia. E nós vamos falar dentro da sua abordagem, nós vamos falar da estrutura pélvica, é uma das suas especialidades e que acaba sendo um tabu para muitas pessoas, não é, Eli? Na verdade, essa é uma área bastante difícil de atuação, porque há muitas resistências no sentido de intimidade, porque envolve intimidade das pessoas. E muitas pessoas não sabem que a fisioterapia atua nessa área, não é? Porque, na verdade, a especialização é saúde da mulher. E a fisioterapia pélvica, ela está em processo de especialização. Então, hoje, eu falo que eu atuo na área da fisioterapia pélvica, né? Por quê? Porque a especialidade que é reconhecida pelo nosso conselho é a saúde da mulher. Né? Como ortopedia, que eu atuava até há 3 anos atrás, é uma especialidade. Né? Falar da especialidade pélvica seria falar sobre os órgãos íntimos do ser humano? O que seria, para quem está nos assistindo, poder compreender melhor? O que seria essa estrutura pélvica? Na verdade, a fisioterapia pélvica, ela abrange 3 grandes áreas: a urologia, a proctologia, a ginecologia e obstetrícia. Então, e eu atuo nessas áreas todas. Né? Então, ela é um pouquinho mais ampla, mas nos órgãos diretamente pélvicos. Porém, a minha visão é um pouquinho diferente. Eu atuo de uma forma diferente. Como eu vim da ortopedia, da traumatologia, da ergonomia, então eu tive uma formação diferenciada. Por exemplo, eu sou osteopata, eu tenho formação em cadeias de Busquet, né? Então eu vejo o paciente como um todo, a gente chama de formação holística. Então, é fisioterapia pélvica, porém eu associo a pessoa. Eu não trato a doença, eu trato o paciente, que envolve aspectos emocionais, aspectos físicos e aspectos de vísceras também, né? Então, é uma pessoa como um todo. Nunca é um foco num lugar, porque às vezes a reclamação do paciente, a queixa do paciente, não é onde eu devo tratar.
Eu tenho que buscar a origem, né? Então, por isso que eu trato o paciente como um todo. Que legal. E a parte emocional dele influencia muito no tratamento. Sim. Vamos às perguntas, então, Eli. Eli, eu li a sua descrição e fiquei pensando, todo mundo busca, de alguma forma, viver com mais qualidade e bem-estar, certo? Começando por aí, é verdade que você sempre sonhou em ser fisioterapeuta desde criança ou não? O que te levou até essa profissão? Amo responder essa pergunta, né? Porque isso fundamenta, inclusive, o meu trabalho. Na verdade, não fui eu que escolhi a fisioterapia, foi a fisioterapia que me escolheu. Que legal. É diferente, né? Porém, quando eu estava na barriga da minha mãe, naquela época não se tinha ultrassom para saber se é sexo masculino ou feminino, mas a minha mãe sentia que eu ia ser uma menina. E eu iria ser aquela menina que iria exercer a profissão que ela tinha o sonho de ser. Ai, que legal. Que na cabeça dela, ela queria que eu fosse médica, ginecologista e obstetra, porque a minha mãe era parteira. Olha só. E ela gostaria de ter exercido mais a profissão e gostaria de ter estudado, mas ela era de uma família humilde, sem cultura, então não tinha como buscar isso. E meu pai era machista, não queria que a minha mãe trabalhasse. Então, na verdade, eu fui concebida dentro desse sonho. Mas eu acredito que não seja somente o sonho da minha mãe. Eu acredito que seja um ministério. Eu sei que Deus colocou isso para mim, projetou isso para mim desde a formação. Uma providência. Uma providência divina. E aí eu fui crescendo e sempre a minha mãe falando para mim que queria que eu fizesse medicina. E eu sempre gostei da área da saúde, desde pequenininha. Eu gostava de brincar de médico com boneca. Sempre eu tinha essa profissão. Porque naquela época não se conhecia fisioterapia, porque era uma profissão nova na época. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Quando eu estava no segundo colegial, eu entendi que eu tinha que ir para Londrina para fazer o terceiro colegial, porque eu queria entrar na UEL. E você era de qual região? Paranavaí. 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 E eu entendia que eu tinha que ir para Londrina porque eu iria fazer faculdade lá. Sempre fui muito determinada. E eu falei, eu vou para a UEL e vai ser meu primeiro vestibular. Né? Então, dessa forma, eu fui fazer o terceiro colegial lá. Já direcionado para medicina. Daí, numa aula que eu odiava, que era física, inclusive física ótica, é a única disciplina que eu nunca gostei, porque eu não entendia muito bem. E aí um professor falou assim, era um terceirão, assim, era no Colégio Positivo em Londrina. O professor falou assim, pessoal, presta atenção numa profissão chamada fisioterapia, que é uma profissão de futuro. Falei, fisioterapia? E eu sempre fui muito curiosa. Daí, na hora do intervalo, eu fui na biblioteca e peguei o guia das profissões para entender aquela profissão e ver ali qual que era o perfil do profissional, né? O que o profissional tinha que ter, quais as habilidades e competências da profissão. E aí eu li aquilo e falei, gente, mas isso aqui tem a ver comigo, mas eu preciso entender essa profissão. E aí, indo embora, eu passei na frente de uma clínica de fisioterapia que eu sempre passei e nunca prestei atenção. E aí, eu, sempre curiosa, entrei e pedi para falar com o fisioterapeuta. Ele veio prontamente, eu pedi se eu pudesse assistir algum tratamento para eu entender da profissão. Daí ele falou assim, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Você tem alguma tarde vaga? Eu falei, eu tenho 2 tardes vagas. Ele falou, então venha essas 2 tardes vagas acompanhar o atendimento de fisioterapia. Que legal, que ele foi solícito com você. Imediatamente, é uma pessoa que eu agradeço muito. Ele e esse professor que falou. No primeiro mês, eu entendi, é isso que eu quero para a minha vida, e não falei para ninguém. E aí, prestei o meu vestibular para fisioterapia e entrei. Porém, quando saiu o resultado, a minha mãe viu de medicina e falou, oh, meu Deus, minha filha não passou. Eu falei, mãe, eu passei. Não, filha, você tá tensa, não entendeu, você não passou. Falei, mãe, eu passei, mas não foi para medicina que eu fiz. Eu fiz para fisioterapia. E aí entrei na faculdade, né, de fisioterapia. E aí vem a situação. Quem me escolheu? Quando eu entrei no primeiro ano,
de faculdade, já no primeiro semestre, eu recebi o convite de uma professora para participar de um projeto de obstetrícia. Eu nem Olha. sabia que existia isso na fisioterapia. E aí eu fiquei nesse projeto, era um projeto multidisciplinar na UEL, no Hospital Universitário. E aí a professora gostou muito do meu desenvolvimento e me convidou para ser monitora desse projeto. E aí eu fiquei, durante todo o período, monitorando e conhecendo melhor sobre isso. Mas ainda não tinha me apaixonado. Eu me apaixonei por outras áreas, por exemplo, neuro, ortopedia. E quando eu saí da faculdade, não foi nessa área que eu disse que eu ia atuar. E tem uma coisa muito interessante, porque quando eu saí da faculdade eu disse, eu nunca vou ser professor na minha vida. Nunca, jamais. Eu posso passar fome, mas eu não vou ser professora na minha vida, porque eu via como os professores lidavam com os alunos, e às vezes os alunos faziam umas perguntas, eu falava assim, gente, mas a pessoa entrou no UEL, uma faculdade tão concorrida, como é que pode fazer uma pergunta dessa? Então eu achava que eu não tinha jeito para isso. E para minha surpresa, 10 anos depois, eu recebi um convite para dar aula na faculdade. Adivinha que disciplina? Ginecologia e obstetrícia. Aí eu falei, mas tem que ser essa, tem que ser essa. Aí eu entrei, aí eu comecei a me aprofundar, aí eu fui atrás de especialização, eu fui atrás do mestrado, eu fui atrás de tudo, e tô eu aqui. Que bacana. Por isso que eu falo que ela me escolheu. Houve uma história para eu chegar aqui, né? E hoje eu sou apaixonada. Detalhe, eu fui docente por 29 anos. Apaixonada. Você parou recentemente? 3 anos. E era por aqui na região que você dava aula? Eu dava aula primeiro, inicialmente, na Unipar, em Paranavaí, 10 anos, que tinha o curso de fisioterapia. Daí 15 anos na Uningá, aqui em Maringá. E 3 anos como coordenadora geral dos cursos de saúde na FATES, em Paranavaí. Aí de lá que eu me desliguei e também me desliguei da ortopedia e fiquei somente com a fisioterapia pélvica. Parabéns, Eli. Sua história é incrível. Obrigada. Dentro da fisioterapia, você também trilhou o caminho acadêmico que você acabou de dizer aí, né? Foi professora universitária. Sim. Dar aula é para muitos um ato de multiplicar conhecimento. Na prática, como foi inspirar futuros profissionais para você? Eu entendo, assim, como docente, que a docência é um facilitador de conhecimento. Então, era isso que eu entendia. E esse facilitador, eu era uma professora um pouquinho diferente. Eu gostava de entender meu aluno. Tanto que quando eu ministrava aulas, que foram várias disciplinas, então assim, no começo foi ginecologia e obstetrícia, mas eu era uma professora dita como polivalente. Eu ministrei muitas disciplinas. E eu sempre gostei de olhar no olho dos alunos, até os alunos falavam, ei, professora, mas você encara a gente, né? Eu olhava para poder entender se eles estavam compreendendo o meu conteúdo. Porque, na verdade, existe a pessoa que ela aprende visualmente, tem pessoas que aprendem sinestesicamente, que tem que tocar, e tem pessoas que são mais auditivas. Então, eu normalmente olhava no olho dos meus alunos para entender se realmente eles estavam entendendo. Porque, às vezes, eles tinham vergonha de perguntar e ficava com aquele rostinho assim, né? Então, eu falava assim, pessoal, tranquilo, posso passar. Aí eu via algum que fazia assim, né? Aí eu já entendia que não tinha entendido. Então, não era muito de ficar, você entendeu? De apontar, não. Eu olhava e falava, pessoal, eu vou dar uma reforçada nesse conteúdo de uma forma um pouquinho diferente. E eu sempre fui professora de dar aula prática. Então, eu associava muito as práticas e também a minha teoria com os meus casos clínicos. Então, eu levava para dentro da faculdade aquilo que eu vivenciava na clínica. Então, eu era uma professora de conteúdo muito prático e não teórico. Sim. Então, era isso. E eu procurava conversar muito com os alunos. Eu tinha o hábito de fazer muito feedback individual para entender.
eu vi aqui que você não está com uma nota legal, o que que aconteceu? Você não está conseguindo entender meu conteúdo, eu não estou conseguindo te explicar, ou você está com algum problema pessoal, tá alguma coisa assim, tem alguma coisa que não está legal, ou você não está conseguindo estudar sozinho, precisa de algum direcionamento. Então, esse era o meu comportamento. É o tipo de professor ideal que todo aluno espera. Mas eu era uma professora exigente, assim, né? E como eu sempre gostei de estudar, e eu sempre fui uma excelente aluna, desde o começo, eu era uma professora exigente. Então, eu falo assim, que eu era aquela professora que os alunos admiravam o conhecimento e tudo. Mas eu não era a professora que era a primeira convidada para ir para o churrasco deles. Sei. Entendeu? Mas era aquela professora que eles diziam: eu quero, quando eu precisar de tratamento, eu quero ir com essa pessoa. E também, como eu fui orientadora de TCC muito tempo, e eu sempre gostei de escrever artigo científico, eu era a professora que eles queriam como orientadora, né? Tinham medo que eu fosse banca deles. Então, eles preferiam que eu fosse orientadora do que me pegar numa banca, Sim. porque eu sempre gostei de pesquisa científica. Nossa, que bacana. Então, para quem não gostava e dizia que não ia ser docente, mudou bastante. Sim. E o que te fez transicionar da sala de aula para o foco total no atendimento clínico? E isso daí é uma coisa bastante interessante. Eu exagerava no meu trabalho. Então, eu era uma pessoa que, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava na minha clínica, eu atendia 3 empresas como ergonomista e era 40 horas na faculdade e dava aula na pós-graduação de final de semana, tanto em especialização como no mestrado. Então, Nossa. eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo. Eu trabalhava muito. E isso foi por 29 anos. Muito, eu sempre trabalhei muito. E aí você vai cansando. E uma outra coisa que foi acontecendo é que o perfil dos acadêmicos mudou. Aqueles acadêmicos que tinham vontade de aprender, que queria escrever artigo, eles foram mudando. Porque eu acho assim que essa geração mudou, né? E eles têm uma certa dificuldade de ser cobrados. Hoje você tem... É muito mais difícil de você falar algumas coisas que você pensa a respeito do futuro profissional. Então, isso foi me desanimando, né? E principalmente assim, eu amo a minha profissão. E se eu sou responsável por formar futuros profissionais, eu tenho que formar esse profissional competente. Porque eu quero formar da forma como eu gostaria de ser atendido ou como uma pessoa da minha família fosse atendido. Então, eu sempre fui muito exigente como docente, né? Para formar um bom profissional. Porque a minha profissão, ela tem que ser bem representada. Então, foram acontecendo algumas frustrações com relação a isso. E o cansaço profissional. E aí até eu tive que fazer um tratamento com psicólogo, coach, para eu entender qual a profissão que eu tinha que parar, porque eu gostava de todas, né? Eu tinha que entender qual que era a que tinha mais necessidade de mim. Que, por exemplo, como professora, tinha outros professores que poderiam fazer o que eu fazia. E eu entendi que na clínica, como fisioterapeuta pélvica, fazer o que eu faço, da maneira como eu faço, tinha que ser eu. Aí vinha o meu chamado, para aquilo que eu fui chamada para fazer. Então, foi assim que eu tomei essa decisão. Não foi fácil, mas eu tomei a decisão e não me arrependo. Hoje, eu me sinto muito mais realizada do que eu era antes. Embora que eu sempre fui realizada profissionalmente. Mas hoje, vamos dizer que de todas as mulheres que eu conheço na minha vida, a que eu sou hoje é a que eu mais gosto. Que interessante, que legal. E hoje, qual é a carga horária que você... É bem mais tranquila. Hoje eu tenho tempo para os meus amigos, eu tenho tempo para a minha vida pessoal, eu tenho tempo para fazer cursos de uma forma mais tranquila, eu tenho tempo de viajar, porque eu sou apaixonada por viajar. Então, assim, a minha carga horária eu trabalho segunda-feira na parte da tarde, terça e quarta o dia todo, quinta e sexta no período da manhã. E eu tenho todas as minhas noites livres para poder trabalhar outras coisas, né? Outros projetos, né? Outras possibilidades.
Falando em viagens, eu sei que você é uma pessoa que gosta de viajar, que preza por isso. Então, nós vamos dar uma viajada no seu Instagram. Podemos? Podemos, Você com autoriza? certeza, com Vamos certeza. lá, produção. Qual a sua viagem mais marcante? Eu vou falar para você que a viagem, assim, que nunca vou me esquecer, foi a minha primeira viagem, que foi para Inglaterra, sozinha. Eu tinha 23, 24 anos. Então, assim, eu nunca tinha viajado de avião e eu fiz a minha primeira viagem sozinha e para outro continente, né? E eu fui e fiquei 3 meses. Então, foi a minha viagem mais ousada e mais gostosa, porque eu fiz tudo sozinha e foi ali que eu me enxerguei como mulher, como pessoa, e eu consegui entender a capacidade que eu tinha de ser uma mulher diferente do jeito que eu gostaria de ser. Sim, E não está no meu Instagram. essa não está. Não está. Essa não está. E, inclusive, a segunda viagem marcante foi para a Índia e também não está no meu Instagram. Conta sobre a viagem para a Índia. Depois nós vamos comentar ali. Eu já vi Istambul, Dubai, Tem algumas que não Capadócia. estão lá. Mas, então, para a Inglaterra eu fui, porque eu fui fazer um estágio de ortopedia no melhor hospital de ortopedia da Inglaterra, que é em Orlau. E daí eu fui estudar inglês também na Bell School, que é uma excelente escola de inglês. Então eu fui estudar lá. Então eu fiquei 3 meses. E aí quase que eu fiquei lá para fazer o meu mestrado lá, né? Fiquei apaixonada pela Inglaterra. A minha paixão ainda, eu não voltei, mas eu quero voltar ainda para lá. Daí eu fui para a Escócia também, então conheci. Lá eu tive muito contato com cultura, porque eu gosto muito de cultura. Então teatro, muitos teatros eu fui, shows. E sozinha, fazendo tudo sozinha. Muitos museus maravilhosos. Essa foi a primeira. A segunda viagem marcante foi para Índia e Nepal. Eu fui como embaixadora brasileira para lá, né? Então foi uma viagem diferente da primeira. Eu fui para levar conhecimentos culturais do Brasil para lá e trazer de lá para cá. Então eu conheci durante 30 dias várias cidades lá. E daí eu fui para Nepal, que tinha uma conferência que eu tinha que ministrar também uma palestra nessa conferência, e era Katmandu, a capital do Nepal. Era um sonho de infância conhecer o Pico do Everest. E aí eu sobrevoei o Pico do Everest com o meu sonho. Então, assim, foi fantástico, maravilhosa. Eu digo que cada viagem minha tem um significado para mim. Mas a primeira foi a primeira, sozinha. E a segunda eu fui como embaixadora. Eu, uma menina de família pobre, vítima de muito preconceito, como mulher pobre, negra, e de repente ir como embaixadora brasileira. Então isso teve um significado muito grande para mim. Muito grande mesmo, muito relevante. Me tornou uma mulher muito mais forte ainda do que eu me tornei quando eu fui para a Inglaterra. Porque quando eu fui, todo mundo falava, você vai sofrer muito preconceito lá, por ser negra de um país como o nosso, e por ser de uma família pobre, né? E pelo contrário, lá eles valorizam cultura. E eu estudei bastante para ir para lá. Então eu entendia de pintores famosos que tinham lá. Então, assim, eu me preparei bastante. E aí eu não tive problema nenhum. Pelo contrário, eu conheci muitas pessoas e tive muitas facilidades de contato lá por conta de eu ser uma pessoa que faz amizade fácil e que gosto muito de conversar e gosto muito de aprender. Que legal. E na Índia foi muito interessante, porque eu fui como embaixadora, né? Então, é outra situação, né? Então, foi marcante. As duas foram marcantes. E as próximas viagens? Daí eu tive outras viagens, por exemplo, eu fui para Istambul e para Dubai. Dubai, eu nunca imaginei que eu fosse para Dubai. E quando eu cheguei lá, Dubai é muito melhor do que eu imaginava. Muito melhor. Parecia que eu estava em outro planeta, não era planeta Terra.
né? Então foi muito marcante ir para lá. Aqui, essa foto é onde que aquele carro lá da Fórmula 1 ficava lá na ponta, andando lá. Então foi maravilhoso estar em Dubai. Quando que foi? Essa viagem foi há 4 anos atrás. Dubai. Eu fui para Istambul, né? E de lá eu fui para Dubai e fui também para Grécia. E aqui é o Mar Mármara, né? Que faz aquela divisão em Istambul entre a Europa e entre a Ásia, né? Que é aquela divisão. E para mim, Istambul foi fantástico, né? Porque eu amo história. E você chegar lá e ver as muralhas lá que você encontrava, que era da época lá da invasão que teve, para mim foi muito importante, né? Então, a importância histórica de Istambul foi maravilhosa. E depois passar para a Capadócia, por exemplo. Meu Deus, eu que sou uma pessoa evangélica e que gosto muito da Bíblia, então você encontra onde os cristãos se escondiam para poder se defender, né, das perseguições aí dentro desses lugares, é maravilhoso. O meu personagem da Bíblia que eu mais gosto é Paulo, né? E daí, quando eu fui num dos meus passeios aí próximo de Capadócia, que eu fui conhecer a cidade onde ele mais ficou lá, Éfeso, né? Que eu gosto muito do livro de Efésios, né? Éfeso, né? A cidade. Então, foi muito gostoso e muito marcante, né? Estar aí. E principalmente ir para a Grécia, né? E no Mar Egeu, partir ali, passar por ele. Então, usar esses chapéus coloridos. Meu Deus, foi muito gostoso. Foi uma experiência muito linda. Foram 23 dias. Em Pamukkale, que é maravilhoso também, foi onde eu fiz um passeio de balão. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Só que o mais gostoso, para mim, não foi passear de balão. Foi o preparo para subir o balão. 4 horas da manhã, aquele som maravilhoso, aquela emoção. Eu chorei bastante nesse dia aí. Eu me emocionei bastante. Tanto quanto eu me emocionei quando eu fui para a Inglaterra e eu cheguei perto do Big Ben e ele começou a dar as badaladas. Sim. Eu chorei demais, porque para mim era muito distante, né? Então, essa foi legal, essa viagem aí, muito boa, muito gostosa mesmo, muito aprendizado. E voltando um pouquinho da minha viagem para a Índia, como eu conheci a Cordilheira do Himalaia, que nunca imaginei que eu fosse conhecer, então eu tinha um outro sonho, que era conhecer a Cordilheira dos Andes. Também não está ali, eu preciso rever isso aí. Eu fui para o Chile. Eu fui para o Chile e daí de carro, eu fui no meio da Cordilheira dos Andes, né? E aí dali eu fui para Buenos Aires, e aí de Buenos Aires eu atravessei o Mar da Plata e fui para Uruguai, né? Passei para o Uruguai, então eu fiz 3 países ali. E há 2 anos atrás eu fiz uma outra viagem que era uma paixão que eu tinha, que era conhecer, eu queria conhecer a Suíça na primavera. E nunca eu tive essa oportunidade por causa das aulas. E como eu saí da faculdade, eu pude ir na primavera. Então, daí eu fiz Portugal, eu fiz a Suíça, eu fiz a Itália e eu fiz a França. Aí eu fiquei 30 dias. Também maravilhoso. E aí eu fiz tudo isso na primavera. Então, foi muito legal. E eu tenho uma novidade para contar. Conte. Eu vou fazer a minha viagem de sonho de infância, que vai ser em setembro do ano que vem, que eu ganhei de presente do meu marido, o meu lindo. Ô, Paulo. O Paulo, o meu lindo, que vai ser para a África, em setembro do ano que vem. Em primeira mão. Parabéns, muito obrigada pela confiança. Esse é um sonho de infância, que eu acho que eu vou chorar tanto na hora que eu chegar lá, bem mais de quando eu fui para o Pico do Everest. Vai fazer o safari? Vou. E lá no Parque do Kruger, onde eu gostaria mesmo, vou ficar hospedada 2 dias dentro do parque para fazer esse safari com o ranger,
com aquele nativo, exatamente como eu sonhei. Nossa, que legal. Tô assim, Nós vamos para de queixo Joanesburgo caído. e Joanesburgo. para a Cidade do Cabo. Mas essa não vai ser a minha primeira viagem. Deus não vai permitir que eu vá embora antes de ir para o Quênia e para a Tanzânia também, numa outra viagem. Vai sim, se Deus quiser. Você é uma mulher de fé, fervorosa. Vai conseguir atingir todos os seus objetivos. Olha, se depender de determinação e foco. Muitas pessoas ignoram a saúde como um todo. O fisioterapeuta ajuda pessoas com dificuldades, atletas, está em diversos nichos. O que te levou a se aprofundar nessa área tão específica? Inicialmente foi por causa das mulheres, né? É muito tabu com relação às mulheres no sentido assim. Tem mulheres que têm dor para ter relação sexual, e são muitas. E as pessoas, inclusive médicos, tá? Diziam, não, é normal, um pouquinho de dor é normal. E isso foi começando a me incomodar bastante, né? As mulheres terem que conviver com isso, né? Outra coisa é o parto. Estavam acontecendo muitos partos cesariana, porque elas estavam sendo incentivadas a fazer cesariana. Mas não porque era o melhor para elas, porque era melhor conveniente para os profissionais. Porque cesariana é com hora marcada, e aí fica tudo tranquilo. Mas a cesariana não é o normal. A cesariana ela deve ser feita quando o que é normal não pode ser feito. Então, por isso que o parto normal é dito parto normal. Então, esse número aumentou bastante. Isso foi me incomodando. E muitas mulheres também mal entendidas, interpretadas com relação à sexualidade, porque uma quantidade muito grande de mulheres, vamos dizer 70%, 80%, tem algum tipo de disfunção sexual, ou disfunção de desejo, ou anorgasmia, ou quando tem pouco, né? Então, não tem essa sensibilidade para a sexualidade. Então, essas situações relacionadas às mulheres, e principalmente as incontinências, que é uma incontinência urinária, por exemplo, as pessoas acham que é uma coisa simples, mas não é, porque isso causa um problema social muito grande, um problema psicológico muito grande e um problema físico muito grande. Então, por conta dessas situações e por conta de participar de alguns cursos e ver como alguns profissionais encaram a sexualidade, alguns sexólogos que levam essa parte da sexualidade por um lado de brincadeira ou por um lado de sexo por sexo, que começou a me incomodar. Então, eu poderia trabalhar a sexualidade de uma forma mais bonita, de uma forma como ele foi feito, criado para ser desenvolvido. Então, eu queria fazer de uma forma diferente. Eu não estava contente da maneira como ele estava sendo trabalhado. Aí eu tomei essa decisão de trabalhar só nessa área. Assertiva, eu entendo. Eu gosto muito de estar nessa área e cada vez eu quero me aprofundar mais nessa área. A sua descrição fala em resgatar a saúde íntima. No que isso influencia para a sensação de liberdade e confiança no próprio corpo, Eli? Quando, em se tratando de mulher, as mulheres conhecem muito pouco o corpo. Então, eu tenho que ensinar muito anatomia e fisiologia. Quando você conversa com algumas mulheres, isso na clínica mesmo, nas palestras que eu ministro, por exemplo, eu sou evangélica. Então, na igreja, existe um tabu muito grande com relação ao sexo e com a relação à sexualidade, né? Então, o que acontece? Você percebe que as mulheres, elas não se conhecem, porque parece que foi proibido para elas se tocarem. Então, eu tenho que dar aula de anatomia. Né? Por quê? Porque às vezes elas falam assim, eu não sinto sensação nenhuma. Eu falo, mas por quê? Você pede pro teu marido, você pede pro teu parceiro? Ele tem que saber aonde tocar. Eu falo, não, ele não tem que saber. Né? Ele não tem clitóris. Quem tem é você, ele tem pênis. E do pênis dele ele entende tudo. Né? Então, se você vai tocar,
é mais forte, mais devagar, mais na ponta, mais embaixo, mais rápido, mais lento, ele descreve tudo. Então, você também tem que fazer a mesma coisa, porque ele não tem. Então, se você quer que pega mais forte, mais devagar, mais leve, ou não quer que toque aí, toque em outro lugar, você tem sensibilidade de um lugar maior do que o outro, quem tem que direcionar é você. E as mulheres, assim, né, muito ingênuas no sentido do seu próprio corpo. Né? Então, eu tive que começar a agregar isso através das minhas palestras e através de cursinhos mesmo para as minhas próprias pacientes, de como que elas têm que se conhecer. Né? Então, por isso que o resgatar a saúde íntima, quando elas vão tratar, por exemplo, uma incontinência urinária, eu não trato só incontinência urinária, porque a musculatura que envolve também a sexualidade dela. Então, junto a isso, a gente precisa trabalhar a lubrificação, porque muitas mulheres não lubrificam naturalmente, precisam usar um lubrificante externo. Muitas delas não têm desejo, não têm libido, porque elas acham que ela tem que esperar o marido procurar. Elas não têm iniciativa porque muitas aprenderam que elas têm que esperar a busca, né? E aí elas têm que aprender a ter iniciativa também, a lubrificar, a sentir a musculatura dela, a usar a musculatura dela íntima durante uma penetração para que seja uma coisa mais gostosa para o marido e para ela, ou para o parceiro e para ela. Então, quando eu falo em resgatar a saúde íntima, tanto para a mulher, na área da ginecologia, tanto para a gestante na área da obstetrícia e na hora do pós-parto, tanto para o homem na área da urologia, porque eu também trabalho com homens, e tanto para as pessoas na área da proctologia, que tem, às vezes, incontinência fecal, que tem, às vezes, obstipação intestinal, que é o intestino preso, ou tem dificuldade de evacuar, porque tem uma contração muito forte da musculatura, ou para aquelas mulheres que têm dores para penetração, como uma mulher que tem vaginismo, ou que tem dispareunia, que é dor durante a relação sexual. E o vaginismo, o que seria? Vaginismo é quando uma mulher ela tem uma contração reflexa da musculatura do assoalho pélvico. O que é reflexo? É uma contração de proteção. Né? Não é ela que contrai porque ela quer, a musculatura se contrai de proteção. Então, ela não consegue ter penetração, nem o espéculo vaginal. Ela não consegue fazer exame ginecológico, né, de fechado que fica, né? Então, muitas mulheres têm, e isso é um componente que tem muita relação com situações emocionais. Educação punitiva, por exemplo, falta de orientação com relação à sexualidade, mulher que já foi vítima de aliciamento quando criança, por exemplo, ou na fase adulta, mulher que teve violência sexual, ou mulher que teve uma experiência ruim na primeira relação sexual, né? Então, são vários fatores que interferem. Né? E a dispareunia, que é dor durante a relação sexual, ela pode acontecer por falta de preparo. Por exemplo, o marido não faz uma boa preliminar, então ela não lubrifica bem. Porque eu costumo falar sempre que o primeiro lugar por onde uma mulher precisa ser penetrada não é pela vagina, é pelo ouvido. A mulher precisa ouvir que ela é especial, que ela é bonita, que o parceiro está desejando a ela e não outra pessoa, que o cheiro dela é gostoso, que o beijo dela é maravilhoso. A mulher precisa saber isso, ela precisa entender isso. Ela precisa ser bem tratada durante todo o dia, para que na hora que ela for ter a relação sexual, ela esteja percebendo que ela está sendo desejada. Então, isso é diferente, ela precisa ser trabalhada. Porque às vezes o homem acha que o que é bom para a mulher é penetrar. E a mulher, a penetração não é a primeira coisa que a mulher quer. Ela precisa ser desejada. Então, muitas vezes, como não é bem preparada, ela não lubrifica. Então, ela tem dor. E, às vezes, também com o processo do climatério, que é quando a mulher começa a ter aqueles sintomas da menopausa, ela começa também a diminuir a lubrificação na região. Né? Ou às vezes, por falta de força do assoalho pélvico, ela também tem pouca lubrificação, porque para as glândulas que estão ali em volta na região
liberar o líquido, precisa ter uma musculatura que contraia também. Então, se ela tem pouca contração, vai ter dificuldade para poder liberar, né? Então, também tem isso. E tem uma outra doença que é bem séria também, que chama, que é relacionado a toda a região externa da vagina, que é a vulvodínia. A vulvodínia é uma dor que parece uma queimação. Por exemplo, mulheres que andam muito de bicicleta, que começam a fazer tração naquela região, andar a cavalo, e tem muito a ver com alimentação também. Alguns tipos de alimentos também provocam isso. É uma doença bem séria que provoca muita dor. Uma das coisas que pode provocar também essas doenças é a mulher que tem candidíase de repetição, né? E ela tem relação sexual com candidíase, né? Então, isso também pode provocar dor com o tempo na relação sexual. Esclareci várias dúvidas, muito obrigada. E eu tenho certeza que você também esclareceu muitas dúvidas que estavam aí no seu recôndito, assim como estava no meu. Muito interessante, demais. Eli, e para quem é indicado? Porque existe um tabu muito grande. Quem são as pessoas que mais precisam bater na sua porta e talvez por vergonha ou desconhecimento não sabe que precisam? Eu falo assim, ninguém pode arrumar confusão comigo, sabe? Ninguém pode brigar comigo. Porque todo mundo vai ter que passar pela mão de um fisioterapeuta pélvico. Ninguém vai escapar por um momento e outro. Então, quem que deveria procurar? Todo mundo. Todo mundo. Aquelas pessoas que não querem ter problema no futuro, já deveria procurar. E aquelas pessoas que têm um pouquinho de problema, ela já tem que procurar. O grande problema é que as pessoas, quando chegam para a gente, já está numa condição que fica até difícil a gente resolver. Então, quem deveria nos procurar? Dentro da área da ginecologia, todas as mulheres. Todas as mulheres. Qual idade que ela deveria ter? Eu tenho paciente de 6 anos, de 7 anos, né? Porque tem criança que perde urina durante o sono, tem criança que dá risada e perde urina. Então, aquela coisa assim, eu morri de rir, eu dei risada tanto que até fiz xixi nas calças. Gente, isso é incontinência urinária. E às vezes a pessoa fala brincando, no sentido assim, eu ri tanto, foi tão engraçado que eu fiz xixi nas calças. Isso quer dizer que você tem problema. Você não pode rir e perder a urina. Você pode morrer de rir, mas não pode perder a urina, né? Então, desde sempre a pessoa tem que procurar ajuda. Eu vou fazer exercício, eu vou fazer atividade física, lá no Pilates, ela já trabalha o assoalho pélvico. Mentira, não trabalha. Porque é uma musculatura específica. Para trabalhar o assoalho pélvico, a pessoa tem que conhecer. A maioria das pessoas que me procuram não tem noção do que é um assoalho pélvico. Então, eu peço para contrair, ela contrai, acho que até a língua, menos o assoalho pélvico. Entende? Porque ela acha que tá. Então, assim, às vezes a pessoa fala, não, eu não preciso fazer. Eu faço pilates, eu faço musculação, eu faço jump, aí é pior ainda. Quer ver as pessoas que fazem esse esporte mais novo, por exemplo, que eles ficam empurrando aqueles pneus, CrossFit, né? Ele é um ótimo candidato a ter incontinência urinária. Então, pessoas que tenham incontinência urinária ou que nunca gostaria de ter incontinência urinária. Quem tem incontinência fecal e que nunca gostaria de ter incontinência urinária fecal. Quem solta pum sem perceber também precisa de tratamento. Uma mulher que fica grávida, ela deveria se preparar antes da gestação para engravidar. Então, eu tenho vários pacientes que têm intenção de engravidar, ela vai preparar o organismo dela para engravidar. E aí, engravida, é imprescindível fazer fisioterapia pélvica, independente da via de parto. Se é cesárea ou parto normal, ela tem que fazer fisioterapia pélvica. O pós-parto, que é o puerpério, é imprescindível, tem que fazer. Ginecologista,
todas as mulheres que incontinência urinária, dor para ter relação sexual, disfunção de desejo, disfunção de anorgasmia, ou ela tem, às vezes, algumas vezes sim, algumas vezes não, né? Ela tem que fazer. Então, todas as mulheres. Ou qualquer dor para penetração, ela tem que fazer. E no caso dos homens, todos os homens, por exemplo, que, por exemplo, fizeram cirurgia de próstata ou que precisam fazer cirurgia de próstata, ela é importante no pré e pós-operatório. E homens, por exemplo, que têm ejaculação precoce, impotência sexual, né, essa disfunção, ele precisa fazer, né? E a proctologia, quem tem, por exemplo, dificuldade de evacuar, por exemplo, aquelas pessoas que têm o intestino preso, por exemplo, aquelas pessoas que têm incontinência fecal, por exemplo, que fica manchinha de fezes na calcinha ou na cueca, né, precisa fazer. Então, na verdade, é uma infinidade de pessoas. E tem a área da pediatria também, que são aqueles bebês, né, aquelas crianças pequenininhas que também perdem urina. Eu não trabalho na área da pediatria, mas também tem a área da pediatria. É bastante coisa. Então, quer dizer, alguém vai passar. Alguém vai acabar passando por você. De preferência que seja na prevenção. Ai, e vocês que estão me assistindo também. Galera, é sério, é muito interessante. A Eli é um fenômeno no tema. Eu tenho certeza que não teria outra pessoa, outra especialista melhor que você para trazer esses relatos, essas informações para todo mundo, Eli. Eli, tem uma notícia ruim para você. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Uhum. Porque, assim, dariam 2 episódios tranquilamente para você fazer. Mas eu vou fazer uma última pergunta aqui sobre mitos, tá? Eu queria mergulhar em alguns mitos. Existe uma ideia quase universal de que problemas no assoalho pélvico são coisas de pessoa idosa. Você pode quebrar esse mito de uma vez? Jovens, inclusive atletas, também podem precisar da fisioterapia pélvica? Eu acho que quem está assistindo aí já deve ter entendido algumas coisas nessa. Todo mundo, né? Então, por exemplo, se você faz musculação, você faz crossfit, você faz pilates, você faz yoga, você não está trabalhando no assoalho pélvico. Então, todo mundo precisa, porque precisa ser trabalhado de uma forma específica. Então, não tem mito, idade. Numa idade mais avançada, você vai me procurar já numa situação complicada. A maioria das pessoas que vem nessa idade, ou já está usando absorvente e troca 3, 4 por dia, por causa da perda urinária ou da fecal, ou usa já fralda. E essa fralda geriátrica troca 3, 4, 5 por dia. Então, esse já é um paciente difícil para eu atender. E eu não tinha falado de uma outra situação, que é o prolapso, que é a descida de órgão. Tem pessoas, por exemplo, que chega para mim, que já está com o útero apontando para o lado de fora. Né? Desce vagina, desce útero, desce uretra, desce ânus, né? Desce bexiga. Então, às vezes, a pessoa chega pra gente e desceu. Tem uma outra situação importante. Tem, infelizmente, alguns ginecologistas que ainda falam que útero foi feito só para ter bebê e dar câncer. Lógico que não, Deus não errou na criação. O útero é um órgão importante para a sustentação. Então, se tem que tirar o útero porque tem uma doença, ok. Só que tem que fazer fisioterapia. É imprescindível, porque você perdeu mais uma situação de sustentação. Né? Então, todos precisam fazer, independente da idade. Agora, quem faz, por exemplo, esporte de impacto, aí é que precisa fazer mesmo. Porque uma das causas é esporte de impacto. Quem fuma, tem que fazer. Quem tem o intestino preso, porque se o intestino está preso, ele vai contra uma boa continência. Mulher tem muito intestino preso. E tem pessoas que chegam para mim e falam que fica 2, 3 dias sem evacuar e acham que isso é normal. Né? Então, não pode. Então, todas essas pessoas, é todo mundo que tem que procurar. E independente da idade, eu tenho uma menina que eu atendo de 11 anos, que ela dá uma risadinha, ela molha toda a roupa. E ela veio numa situação bem difícil, porque as amiguinhas davam risada dela,
na escola por causa disso. Hoje não tem mais, tá tudo certo, né? Então ela procurou. E daí, por causa dela, a mãe falou, nossa, mas será que eu um dia vou ter? Eu falei, você pode vir, porque ela tinha infecção urinária de repetição. E infecção urinária de repetição precisa fazer fisioterapia pélvica. Tá? E candidíase de repetição também precisa fazer fisioterapia pélvica. Então, enfim, não precisa ficar idoso, não adianta dizer que faz uma atividade física que não precisa, não adianta dizer que não tem ainda incontinência urinária e fala que vai no banheiro toda hora fazer xixi. Se você vai mais que 8 vezes por dia fazer xixi no banheiro, e se você levanta mais que 2 vezes à noite para ir fazer xixi, é bom dar uma olhada, porque tem algum probleminha aí. Ou se você chega na porta do banheiro e não dá tempo e perde um pouquinho, também precisa fazer, né? Então, isso é importante. São os mitos que a gente tem que tomar cuidado. E uma outra coisa que é imprescindível falar antes que a gente termine, o tratamento não sou só eu. Eu dependo muito mais do paciente do que de mim, porque tem orientações. E o tratamento de fortalecimento ou de relaxamento, equilíbrio da musculatura, tem que ser pro resto da vida. Não adianta eu fazer exercício hoje e estar ok e você achar que nunca mais vai precisar fazer. É como musculação, é como caminhada, é como ciclismo. É um esporte, é uma atividade física. Se você não fizer, você vai perder. Se você ficar uma semana sem ir para a academia fazer os seus exercícios, você vai sentir dificuldade. E quanto mais você vai envelhecendo, mais você precisa de exercício. Então, exercício do assoalho pélvico é para sempre. Tá? Não é que você vai ficar comigo para sempre. Eu tenho como te ajudar a você ficar independente de mim. Mas saber que você tem que fazer o exercício sempre. Como usar a musculatura na hora de um crossfit, na hora de uma musculação, na hora que você dá risada, na hora que você tosse, tem a maneira certa. Para tudo tem a maneira certa. Exatamente. Eli, onde te achar? Para quem está nos assistindo, que quer agendar uma consulta com você, porque eu quero te parabenizar, viu, Eli? Obrigada. Olha, demais, o conteúdo excepcional e assim, a formação que você tem para uma formação de medicina, não sei se falta alguma coisa, eu acredito que não falte nada. E você, internauta que está nos assistindo, se não nos segue ainda, vai lá, @Renata Sanches Podcast, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, porque é a partir disso que você vai ficar por dentro de conteúdos importantes, interessantes, como a Eli aqui abordou. Eli, eu estou assim, de queixo caído com seu conhecimento. Parabéns. Obrigada. Nota 1000 para você. Obrigadão. E eu estou à disposição. O telefone, eu atendo em Paranavaí, né? O telefone da clínica, eu faço um trabalho individualizado e personalizado. Então, eu não tenho secretária na clínica, porque é um trabalho que envolve muito a intimidade do paciente, então eu fico com ele sozinha. A minha secretária, ela é online, né? E lá dentro eu tenho uma secretária que é automatizada, né? Eu tenho uma Alexa que faz vários trabalhos para mim, é tudo automatizado. Sim. Então eu sou sozinha com o paciente. Portanto, eu vou dar o contato, é só por WhatsApp. 449-9974-1929. Pode enviar uma mensagem que a gente retorne. E no Instagram é Elicleia Fisioterapia Betel, né? Fisioterapia Pélvica Betel. É no Instagram. Vocês podem me procurar lá, que eu posso solucionar algumas dúvidas e indicar, porque às vezes a pessoa está num lugar muito distante, e aí se precisar de um profissional que possa indicar, eu estou por ali, tá? E para finalizar, uma salva de palmas para Eli. Obrigada. Obrigada. Estou à disposição.